Moto G10 Power é oficial e não é um G10 com outro nome. Galaxy A52 e A72 vazam em renderizações oficiais. Mi 11 Ultra é certificado e pode ser lançado em breve. Paralítico volta a andar com exoesqueleto. Tesla chega ao Brasil com aluguel de carro e não custa pouco. Cientistas descobrem possível data para fim de oxigênio na Terra. Esses e outros temas você confere em detalhes agora no Plantão TC. Se você está aguardando os novos celulares da linha Galaxy A da Samsung, a espera pode estar próxima de acabar. Os modelos A52 e A72 apareceram com imagens no próprio site oficial da Samsung. Mas calma, tudo indica que foi apenas um deslize da unidade da empresa nos Emirados Árabes. Mesmo assim, já foi o suficiente para que as renderizações fossem parar na internet. O A52 apareceu com tela de 6,5 polegadas e entalhe no formato de furo centralizado no display. Já o A72 não terá muitas mudanças visuais na frente, a não ser pelo tamanho do painel, que deverá ser de 6,7 polegadas. A taxa de atualização aqui também terá novidade e chegará a 120 Hz. Até o momento, a Samsung não comentou os vazamentos que ocorreram, mas eles sinalizam que poderemos esperar os novos aparelhos em breve, mais especificamente no dia 17 de março. Outro smartphone que está próximo de ser oficializado é o Mi 11 Ultra. O próximo top de linha da Xiaomi finalmente passou pela homologação no órgão chinês equivalente à nossa Anatel. Ele também está habilitado para funcionar na rede 5G. As especificações ainda não foram reveladas, mas elas poderão ser descobertas muito em breve. Isso porque a agência da China costuma divulgar as configurações um tempo depois da certificação. Mesmo assim, os rumores mais recentes apontam para a plataforma Snapdragon 888 alimentando o aparelho. Espera-se ainda que ele venha com opções bem largas de memórias e uma tela OLED com 120 Hz de taxa de atualização. O único detalhe que segue sem rumores é o preço. Mas nada que não possa ser anunciado até o começo de abril, prazo máximo estipulado para o lançamento do dispositivo. Vamos dar uma pequena pausa no assunto de celulares, mas já vamos falar sobre o Moto G10 Power. Agora chegou a hora de falar sobre avanços da tecnologia combinados também com a medicina. Um homem britânico de 36 anos, que é paralítico, usou um exoesqueleto motorizado para poder voltar a andar. E foi por uma boa causa. A intenção da maratona, que chegou a 180 km, teve como motivação arrecadar dinheiro para a ala de cirurgia infantil e UTI de um hospital local. O rapaz possui a paralisia da cintura para baixo desde 2013, quando foi diagnosticado com um tumor cerebral que não se pode operar. Mas você acha que parou por aí? Só se for sobre competir em maratonas, porque já tem outro desafio no radar do rapaz. Ele pretende escalar um arranha-céu em Londres com 58 andares muito em breve. Vai ser mais uma tarefa para esse exemplo de superação. A montadora de automóveis elétricos de Elon Musk finalmente vai desembarcar no Brasil, mas não será de forma oficial. Um grupo especializado em carros premium liberou os veículos da marca por meio de uma assinatura com importação por conta própria. As unidades que estão disponíveis são o Model 3, X, S e Y. Ao todo, é possível ficar com o automóvel por períodos de até 4 anos, com franquia de quilometragem e manutenção inclusas. Mas há um simples problema: os valores cobrados. Se você quiser ter um Model 3, por exemplo, precisará desembolsar a bagatela de R$15 mil por mês para alocar o carro. E mais, esse valor ainda poderá aumentar dependendo de quanto estará a cotação do dólar no futuro. Parece que vão ser poucos os que terão condições para manter um Tesla na garagem aqui no Brasil. Já pensou se nosso planeta perdesse o ar que respiramos? Os cientistas de uma universidade no Japão e da NASA teriam descoberto que isso será possível e ainda encontraram a suposta data que a Terra ficará sem oxigênio. Mas calma, não será em um tempo próximo. Os resultados mostraram que isso ainda demoraria 1 bilhão de anos.
Mas como eles chegaram nessa data? Os pesquisadores rodaram uma simulação em computador que leva em conta uma série de fatores, como, por exemplo, condições climáticas, atividade do Sol e processos biológicos e geológicos. Como consequência, a maior parte das formas de vida existentes atualmente seria extinta. A única exceção ficaria por conta de algumas bactérias que não utilizam oxigênio para sobreviver. Ainda no assunto de astronomia, a NASA divulgou imagem de um redemoinho de poeira dançando por dunas em Marte. A foto foi feita por um satélite da Agência Espacial Norte-Americana que orbita o planeta vermelho. Quando aproximada, ela mostra algo que lembra um pincel delineando uma paisagem. O registro foi feito no final de janeiro do ano passado, mas demorou para ser divulgado por causa da quantidade de imagens enviadas pelo satélite à equipe de especialistas. Assim, levaria tempo para processar as melhores capturas. E é hora de falar sobre o principal assunto da semana, o Moto G10 Power. Ele foi oficializado nesta terça-feira e trará várias especificações interessantes para quem quer um celular com fotos em alta resolução e que dure bastante tempo longe da tomada. Entre elas estão a bateria de 6.000 mAh e o conjunto quádruplo de câmeras com um sensor principal de 48 megapixels. Essas características já tinham sido confirmadas em um teaser publicado pela Motorola da Índia no final de semana. As informações contrariam o que muitos esperavam sobre o G10 Power ser apenas um Moto G10 renomeado para o mercado indiano. Sendo assim, o aparelho continuará a tradição das versões Power da linha Moto G, que costumam entregar conjuntos focados em autonomia, com bateria acima da média dos demais dispositivos da linha. O smartphone foi apresentado ainda com o Moto G30, um outro modelo com o Snapdragon 662 e a mesma quantidade de câmeras atrás que o G10 Power, mas com uma lente primária de 64 megapixels. Agora, só resta saber maiores detalhes sobre a chegada dos dois aparelhos em outros mercados como o Brasil, se é que vão chegar aqui. Essa é uma questão para se observar nas próximas semanas e qualquer novidade será falada na hora para você lá no tudocelular.com. E assim encerramos mais um Plantão TC. E antes que me perguntem, a Natália não pôde gravar essa semana, mas estará de volta muito em breve. Mas não deixe de comentar sobre as novidades compartilhadas hoje. Eu confesso que fiquei intrigado com o valor para se alugar um Tesla aqui no Brasil. Se você vai abastecer com gasolina, não está dando muito certo. Carro elétrico, piorou. Não está nada fácil, hein? Bom, essa foi a notícia que chamou a minha atenção. Você pode participar no espaço aí abaixo, onde também está o link para a pauta completa em texto, lá no tudocelular.com. Eu fico por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.